separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nada nos separa desse amor. Nem o presente, nem o porvir, nem a altura ou profundidade. Estou certo que nada nos separa desse amor. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nada vai nos separar dos seus caminhos. Firmado na rocha estou, protegido por seu amor. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nada nos separa desse amor. Nem o presente, nem o porvir, nem a altura ou profundidade. Sou certo que nada nos separa desse amor. Nem a morte, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nada nos separa desse amor. Nem o presente, nem o porvir, nem a altura ou profundidade. sou certo que nada nos separa desse amor. Estou certo que nada nos separa desse amor. Estou certo que nada nos separa desse amor. Aleluia. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que veja a Tua face em mim e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me vê, debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti,
esconda o rosto pra que veja a tua face em mim. E que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor. Mais e mais, o Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela
convidar também o evangelista irmão Pablo e o irmão Manuel Queiroz para fazer essa oração aqui, irmão Manuel. Okay? Vamos trabalhar, irmão Manuel. Está muito folgado, irmão Manuel. Ei, rapaz. Isso é uma bênção de Deus. Dormindo, né, irmão Manuel? Graças a Deus. Obrigado, meus irmãos. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Pode se assentar um momento. Paz do Senhor Jesus, amém? Quero aqui externar a minha alegria, né? Eu junto com a minha família, minha esposa, os meus filhos, o meu pai, estamos aqui muito contentes, satisfeitos com esse convite que foi nos feito através do nosso irmão Vanilson, né? Que realmente foi esse canal aí para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, juntamente com a sua esposa, a irmã Denise e o Mateus. São irmãos muito queridos lá na nossa congregação do Água Branca. E agradeço o pastor Fausto, a pastora Síria. Cadê a pastora Síria? Ô, pastora Síria, paz do Senhor. Muito obrigado, viu, pastor Fausto, né, por estar aqui nessa noite, pelo carinho do Senhor, pela receptividade e pelo calor, né, dos irmãos em nos receber. A gente fica muito satisfeito, muito contente, a gente se sente em casa. Tá bom? Obrigado mesmo. Passamos momentos muito, muito bons ali na Água Branca, né? Aprendi muito com o pastor Fausto e pude, assim, aprender a desenvolver a obra, fazer a obra de Deus. Então, eu devo muito ao Senhor com respeito a muita coisa, pastor, que eu aprendi andando do lado do Senhor, caminhando e fazendo a obra ali. Então, sou muito grato a Deus porque a cada pastor que passa pela vida da gente, a gente aprende um pouco mais, né? E eu louvo a Deus pela vida do pastor Fausto, da sua família, né, que tanto ajudou e contribuiu com aquela obra. Então vocês têm um pastor super abençoado, viu? Um pastor abençoado e que realmente sente um grande amor, né, pelas ovelhas do Senhor Jesus Cristo. E delas cuida muito bem. E aquela frase, eu vou me referir a uma frase antiga, né? É que Jesus é bom, não é? Então, é uma característica que o pastor Fausto deixou lá no Água Branca, que alguns irmãos lá ainda falam, Jesus é bom, e eles ainda mencionam, falam assim, quem é que lembra de quem falava aqui? O pastor Fausto deixou essa marca lá, e isso nos alegra muito, porque realmente nos ajudou muito enquanto nós esteve ele juntamente conosco. Então, graças a Deus, louvo a Deus pela vida de cada irmão, viu, de cada irmã que está aqui presente, e que se dispõe a ouvir a palavra de Deus, e que eu busquei com bastante sinceridade para que pudesse trazer realmente a revelação do Senhor na palavra. Eu gosto muito de ler a Bíblia, eu gosto muito de ministrar a palavra. Paulinha, sua esposa, Deus abençoe, Paulinho. Saudade de você, rapaz, faz tempo que a gente não se vê, né? Então eu gosto muito de usar os textos bíblicos, gosto muito de ler a Bíblia, pregar lendo a Bíblia. Eu ensino mais do que prego, não é? Então não sou pregador, mas gosto de ensinar a palavra de Deus, quero compartilhar a palavra de Deus ao seu coração. Mencionando a palavra de Deus, mencionando Bíblia, lendo textos bíblicos, porque é muito importante nós firmarmos realmente o nosso foco na palavra de Deus, porque somente ela, amados irmãos, pode realmente nos estruturar, para que a gente possa atravessar todas as circunstâncias que nos rodeiam, não é? Para que a gente possa realmente se fortalecer. Somente a palavra pode gerar fé em nosso coração. Como bem disse o saudoso pastor Vilmar Leite, professor, foi meu professor, e ele tem uma frase também que eu sempre gravei, e nós vamos até estar orando por ele também, que há muitas pessoas, elas estão preocupadas em receber o conforto da Bíblia,
mas não estão tão dispostas a receber o confronto da Bíblia. Quem conhece o pastor Vilmar Leite vai saber que, quem foi aluno dele também vai saber que ele gosta muito de falar sobre isso, não é? Muitos estão dispostos a receber o conforto da Bíblia, mas não estão dispostos a receber o confronto da palavra de Deus. E nós precisamos estar dispostos a receber, a ser confrontados, irmãos, a ter a nossa natureza confrontada pela palavra, para que a gente possa ser regenerado. Amém, meus queridos? Eu vou pedir que os irmãos, por gentileza, fiquem de pé, com reverência à palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo de número 37. Eu vou confessar para os irmãos que nesses últimos dias, esse salmo tem falado profundamente ao meu coração. Salmo 37. A palavra é simples, é clara, é objetiva e breve. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações nessa noite, porque na madrugada, perguntando ao Senhor qual seria a mensagem, então eu já tinha pensado nesse texto. E o que me veio ao meu coração, o Senhor falando ao meu espírito é: leve esta palavra, porque eu quero abençoar a minha igreja, eu quero abençoar o meu povo, e quero conduzir o meu povo a entender que eu tenho vitória para entregar na vida deles, no meu nome. Então eu venho aqui em nome de Jesus para estar trazendo essa palavra da parte do Senhor, que também veio a mim de forma poderosa. Salmos 37, a partir do verso de número... Salmos 37, a partir do verso... Escolher o verso correto aqui para que a gente possa... Verso de número 3. Vamos começar no verso 3 aqui, meus irmãos. Assim está escrito: confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Feche seus olhos. Senhor Deus, essa noite estamos aqui na tua presença, Pai. Nós somos a tua igreja, nós somos a tua noiva, nós estamos esperando o Senhor. Nós somos a igreja que aguarda, Pai, a tua vinda, e sabemos que está próximo. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar neste momento por cada família enlutada, ó Pai querido, por perda de algum ente querido, ó Deus, que tanto amava. Eu quero orar também pelos hospitais, meu Deus, neste instante, pelos médicos, ó Pai, que estão na linha de frente ao Covid-19. Senhor, visita a causa de cada um neste momento. Nós sabemos que tudo está no controle do Senhor, ó Pai, mas visita nessa noite, ó Pai, o pastor Vilmar Leite, sua esposa, meu Deus, com a tua vitória, meu Pai, com a tua bênção, com a tua proteção, e vai ministrando cura, meu Deus, nesta noite, em o nome do Senhor Jesus, abençoando as nossas vidas que estamos aqui, a cada homem, a cada mulher, a cada família, a cada criança, aos pastores, aos líderes, aos coordenadores, ó Pai, que a tua bênção seja sobre nós nessa noite e que possamos desfrutar da presença santa e gloriosa do Senhor em nosso meio. Essa é a nossa oração. Nós oramos, pedimos e agradecemos a Ti em nome de Jesus. Pode se assentar. Meus amados, o texto pelo qual nós lemos, o Salmo de Davi, os versículos 3 ao 7, nós vamos ver aqui que estão expostas 4 chaves para que nós possamos ter uma vida vitoriosa. Nós vamos observar essas chaves bíblicas, que são promessas de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos ter uma vida cristã vitoriosa. E esta é a vontade de Deus. É possível termos uma vida vitoriosa em tudo? Nós passamos por aflições, por adversidades, por dificuldades. Como bem disse o próprio Senhor Jesus, que no mundo nós passaremos por aflições, mas seria necessário, é necessário nós termos bom ânimo,
para que nós possamos vencer, assim como Ele venceu, vencer o mundo também. Nós vencemos o mundo através da nossa fé. É essa fé que te impulsiona, essa fé que está dentro de você. É possível nós sermos vitoriosos em tudo? E eu posso dizer que sim. E como base eu quero utilizar a terceira carta do apóstolo João, quando ele destinou essa carta a um discípulo que outrora foi companheiro de Paulo, chamado Gaio. E ele expressa, já nos primeiros versículos dessa carta direcionada a Gaio, que realmente há a possibilidade de nós sermos vitoriosos em tudo. Mas tudo o quê? Daqui a pouquinho nós vamos saber que tudo é esse. Lendo aqui um pouquinho da carta, olha só como é que Paulo envia essa carta, e olha a tônica e o carinho pelo qual, realmente João, me perdoe, que João, ele ministra essa carta, ele conduz essa carta para aquele homem. Ele diz assim: amado, eu desejo que te vá bem. Eu desejo, Gai, que te vá bem. E que em todas as coisas e tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Aqui nós vemos pelo menos 3 aspectos de vitória que o Senhor deseja conceder para todo crente. É o aspecto financeiro. Deus deseja abençoar o povo de Deus, o povo dele, a igreja. Deus deseja abençoar a saúde, dar saúde. E Deus deseja que nós realmente estejamos bem espiritualmente. Então essas são as 3 esferas que Deus quer nos abençoar. Por isso que eu posso, a partir desse texto, enfatizar aqui e afirmar que de fato há possibilidade de nós sermos vitoriosos em tudo. A palavra do Senhor nos ensina que nós já recebemos todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E agora nós precisamos buscá-las. Nós já somos abençoados e precisamos agora buscar, utilizar os recursos que nós temos para que possamos ser usados por Deus através dos dons espirituais. Crescer espiritualmente deve ser o nosso primeiro passo. Como a própria palavra nos ensina, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Isso quer dizer que o nosso principal objetivo deve ser buscar as coisas que são do alto, não as que são da terra, porque as que são da terra o Senhor já está acrescentando sobre a nossa vida. Quem pode dizer amém? O Senhor já está cuidando de nós, e então nós precisamos buscar o reino. Não gostaria de centralizar a mensagem nisso, embora isso seja o ponto mais importante. Mas, amados, é interessante que como será possível então nós sermos abençoados em tudo? Isso irá depender de como nós enxergamos as circunstâncias que nos rodeiam. Depende de como nós vemos. Depende de como nós interpretamos as lutas, adversidades. Depende de como nós enxergamos a vontade de Deus. Para que nós possamos ser vitoriosos em tudo, depende de como nós enxergamos a vida, os problemas que estão o tempo todo querendo sobrepujar a nossa fé e a nossa força. Uma vez que a gente detecta e compreende bem e da forma correta essas circunstâncias, a gente já pode se declarar abençoado e vitorioso. Por quê? Porque nós sabemos que foi mencionado aqui muito bem, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, o pontapé inicial para a gente entender que Deus tem vitória para a nossa vida, é que Deus te chamou. Você é chamado e chamada por Deus. Deus tem um decreto sobre a sua vida. Você é escolhido e escolhida de Deus. Então, Ele não vai te deixar sem vitória. Mas é importante você enxergar da forma correta. Quando a gente enxerga as coisas da forma correta, e então nós passamos a enxergar a Bíblia da forma correta. E a forma correta de enxergar as promessas de Deus é através da fé. Pois a palavra do Senhor diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós enxergamos a palavra de Deus com fé, o que acontece? Pouco a pouco, gradativamente, nós vamos crendo nas promessas e gradualmente
as bênçãos e as promessas de Deus vão sendo cumpridas na nossa vida e na nossa casa. Porque a gente mudou a visão, a gente mudou a nossa maneira de ver as coisas. E aí a gente passa a ver do ponto de vista de fé, de um ponto de vista que Deus está permitindo isso na minha vida, mas eu sei o porquê, ou pelo menos eu quase sei o porquê que Ele está fazendo isso, porque Ele está querendo produzir em mim maturidade espiritual. Maturidade para entender a caminhada, maturidade o porquê que estou passando por determinada situação, onde o Senhor quer o quê? Quer nos promover em todas essas lutas que nós estamos enfrentando como povo de Deus. O objetivo central de Deus é nos promover, irmãos. E essa promoção não é para que a gente se glorie, mas é para que o nome dele seja glorificado em você e em mim. É por isso que ele quer nos promover, meus amados irmãos. Vejamos os princípios que as Escrituras nos revelam para que tenhamos uma vida cristã vitoriosa. E você vai tomar posse disso. Você pode repetir comigo, peço por gentileza para quem quiser. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero desfrutar de uma vida vitoriosa em tudo. Você está afirmando isso, você está declarando fé. Você está acreditando que realmente é possível, através de você, mudar a sua visão. E quem muda a sua visão é a palavra. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, ele diz o seguinte: eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Entendam o que vocês estão fazendo na minha presença, o Senhor diz a nós. Entendam qual é o propósito de você estar aqui na casa de Deus nesta noite. A sua postura, colocando o seu corpo como sacrifício vivo na presença de Deus. Isso nos muda a visão. E Paulo continua dizendo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É preciso mudar aqui dentro para que as coisas em nossa volta mudem, para que as coisas na nossa casa mudem, para que as nossas finanças mudem. Deus está completamente se preocupado com a forma que nós administramos a nossa vida espiritual, a nossa família, a nossa vida financeira. Deus está totalmente comprometido e interessado com a forma com que nós lidamos com essas coisas. Porque para que Ele possa te promover e te confiar, é preciso realmente Ele ter a certeza de que você está preparado. E se eu não estou preparado, eu não posso ainda tomar posse de tal promessa. Sabe por quê? Na minha opinião, porque talvez, quem sabe, eu desperdice ela. E o Senhor quer que Ele seja maior do que a promessa. Entenda isso, eu estava pensando sobre isso, falei até com meu pai outro dia que a gente estava orando. A promessa não é maior do que Deus. Então a promessa que Ele cumpre na sua vida não pode ser melhor para você do que Deus. E esse é o problema que está acontecendo às vezes com muita gente. Abandona a presença, abandona a igreja por causa da promessa. A promessa se cumprir, o Senhor vai reter, irmão. Ele vai reter. Por quê? Porque Ele te ama, porque Ele quer você próximo dEle. Amém? Vamos em frente. A primeira chave que a gente encontra aqui está no verso 3. Os irmãos podem acompanhar na sua Bíblia. Verso 3 diz assim: confia no Senhor e faça o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. O que ele está querendo dizer com isso? O que o salmista Davi está querendo dizer? Ele está fazendo um contraste entre a prosperidade do justo e a prosperidade do ímpio. Porque quando nós olhamos para o ímpio está prosperando, mas a prosperidade do ímpio, ela é passageira. E a Bíblia está nos revelando que nós seremos verdadeiramente alimentados. Provisão de Deus na sua vida é permanente, irmão. A provisão de Deus na nossa vida é permanente, ela não é passageira não. Ela veio para ficar. Se você foi agraciado, se você foi abençoado nesses dias, entenda que a bênção veio para ficar. Então não desperdice. Administre bem. Amém, meus irmãos? Confiar no Senhor é ter fé de que Ele está no controle da sua vida. Lembra-se de Davi? Está mencionado lá em 1 Samuel capítulo 26.
O rei Saul, junto com o exército, planejou ir até Davi para que pudesse destruir a vida de Davi. A perseguição, Davi foi duramente perseguido pelo rei Saul, por causa de inveja e por causa de outros sentimentos mais. Os irmãos vão perceber, resumindo aqui, que em algum momento o rei estava em um acampamento e estava dormindo. A arma dele estava enfincada no chão ao seu lado. Davi viu e ele foi aconselhado por um parente a realmente dar um fim na vida do seu inimigo. O que ele fez? Ele não fez. Aí ele vai mencionar aqui, ele dizendo, olha só que coisa linda, irmão, isso aqui é maravilhoso. Então, meus amados, olha só o que ele disse aqui. Ele disse para Abisai, o seu parente: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha. Aqui, sabe o que a gente aprende aqui, irmãos? Davi ele poderia ter feito o quê? Justiça com o seu próprio braço, mas não fez, ele confiou no Senhor. Ele falou: não deixe isso como está, eu vou liberar o perdão, e é o seguinte, Deus vai fazer justiça, e ele fez. Então nós não precisamos fazer justiça com o nosso próprio braço. Esse é um grande exemplo que eu vejo sobre a questão de confiar, como diz a própria palavra, confia no Senhor e faz o bem. Davi não fez o mal, ele se submeteu à autoridade superior a ele, que era o rei Saul naquele momento. Faz o bem, independentemente para quem seja, faz o bem, e verdadeiramente sereis alimentados. Quem toma posse dessa promessa? As bênçãos sobre a sua vida são permanentes. Fazendo lambança aqui, irmãos, eu bati a mão no vídeo, me perdoa, tá? Desculpa mesmo, amém. Em Salmo 125, verso 1 está escrito: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Monte Sião estava em destaque, o monte mais alto. Sabe qual a aplicação que eu tiro aqui? Que quando o Senhor nos coloca em destaque, nós podemos ser perseguidos, nós podemos ser atingidos, nós podemos ser atacados. Mas a promessa de Deus que diz que aqueles que o Senhor coloca em destaque não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Olha a unção que tem nessa palavra, irmãos. Olha a graça que tem, o amor de Deus que tem nessa palavra. E então, meus queridos, devemos tomar posse da promessa. No verso 4 está aí a segunda chave: deleitar-se no Senhor. O que significa deleitar-se no Senhor? É ter prazer no Senhor. Mas como é que eu vou ter prazer no Senhor? Como é que eu vou ter satisfação no Senhor? Eu aprendo, pastor Fausto, que para ter prazer no Senhor é preciso ter contentamento. É preciso estar contente na situação que Ele te colocou. É preciso você estar contente com a permissão dEle na sua vida, com aquilo que Ele tem permitido na sua vida, em tudo que Ele tem permitido. Simplesmente adore, não reclame, não murmure, adore, porque a sua resposta virá. A sua resposta virá, meus amados irmãos. E sabe onde é que a gente aprende a ter contentamento? E o pastor um dia me elogiou, me admirou, nunca me esqueci, pastor Fausto. Ele falou assim: irmão, mas você parece muito com essa palavra de Paulo aqui de contentamento. Você está sempre contente, você está sofrendo, está lutando, mas está contente. E eu guardei isso, a referência o Senhor me falou sobre ela. A palavra do Senhor diz em Filipenses 4:11, Paulo diz assim: eu não digo isto como por necessidade, porque eu já aprendi a me contentar com o que tenho. Eu aprendi a me contentar com o que eu tenho. Sei estar abatido, sei ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído. Mudança de pensamento, mudança de mente. Estou instruído, tanto a ter fartura, como a padecer necessidade. Então, diante de tudo isso, irmãos amados, o que Paulo havia passado. Se a gente for analisar na palavra de Deus, Paulo havia passado por muita coisa ruim, muita perseguição, açoites, naufrágio, muito sofrimento, mas ele conclui dizendo essa parte do texto bíblico: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso passar pelo que for, e foi isso que eu pensei, pastor, de fato, eu posso passar o que for, mas um dia vai fazer bem para mim.
porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque Ele não esquece de nós, amados irmãos. Ele não esquece de nós. É interessante que, sobre essa questão de nós nos deleitarmos, termos prazer em Deus, nós encontramos Salmos, verso 1 ao 3, quando a Bíblia fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E por consequência e por recompensa disso, a Bíblia diz como promessa: pois essa pessoa será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e a bênção, e tudo quanto fizer prosperará. Deus é poderoso, irmãos. Tenha prazer em Deus, tenha prazer na palavra de Deus, e tudo que você colocar as suas mãos vai progredir, vai prosperar. Sabe por quê? Porque Deus é contigo. Deus, Ele desenvolve em nós o querer da salvação, porque a Bíblia fala que Deus, Ele coloca em nós tanto o querer como o efetuar segundo a sua vontade, com respeito à salvação. Mas eu interpreto esse texto também, não apenas de forma literal, mas eu aplico também a todas as coisas. Sabe por quê? A prova disso é que nós temos o Espírito Santo. Então, se nós temos o Espírito Santo, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então, esse sonho, esse projeto que você tem em seu coração, pode ter sido o Senhor que colocou para que Ele mesmo possa cumprir na sua vida, e o nome dEle seja exaltado. Amém, meus irmãos? A terceira chave, verso 5, entregar o caminho. Eu me lembro, sabe de quê, irmãos? Do que Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Entregou a vida para Cristo. Agora já não é mais o caminho de Paulo, que era o caminho de Saulo. Agora é o caminho de Paulo, o pequeno, aquele que se humilhou, aquele que realmente teve que ser feito pequeno para entender que Deus é grande. E então ele enfatiza nessas palavras: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, e nós podemos declarar também, e a vida que nós vivemos agora na carne, vivemos na fé do Filho de Deus, o qual nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Ele fez por nós. Não devemos nos preocupar, porque Ele cuida de nós, mas nós precisamos descansar, nós precisamos nos deleitar, precisamos realmente usar a nossa fé. E eu quero aqui fazer menção também sobre aquele cego, Bartimeu, que entregou o caminho. A palavra do Senhor diz que quando Jesus ia saindo de Jericó, juntamente com a multidão, estava à beira do caminho Bartimeu, cego, filho de Timeu. E então ele, ouvindo que era Jesus que estava passando, ele clamou em alta voz, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. São duas menções importantes que ele faz: o reconhecimento de que aquele que estava passando era o Messias, filho de Deus, ungido, e ele fez o pedido certo, a misericórdia. Ele pediu por misericórdia. Ele pediu por misericórdia. E então os discípulos que estavam ali em sua volta quiseram calar ele. E então ele falou ainda mais forte: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tocou o coração de Jesus. Jesus parou e falou assim: chama ele. Chama ele. A Bíblia vai dizer que ele se levantou, deixou para trás a capa, uma capa de humilhação, de derrota, de vergonha, de miséria, que era o que representava aquela capa. E então ele chegou diante do Senhor. E eu acredito que os olhos dele estavam brilhando já. Ele não enxergava ainda. E o Senhor Jesus disse: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E ele disse: que eu veja, Senhor. E Jesus falou: então veja, a tua fé te salvou, vai em paz. Jesus falou assim: volta para a cidade, volta para dentro. Ele falou assim: nada disso.
eu vou seguir ao teu caminho, eu vou entregar a minha vida no teu caminho, eu vou fazer a tua vontade no teu caminho. Já não é mais eu que vivo em mim, mas é Cristo que vive em mim. Quem estava à beira do caminho, agora está no caminho de Jesus. Ah, meu Deus, certamente ele seria muito abençoado. Sabe qual a aplicação que eu tiro aqui? Se nós ficarmos à beira do caminho, amados irmãos, e nós não clamarmos a Deus por misericórdia, nós podemos ficar cegos. Tanto na nossa vida financeira, na nossa vida também, na nossa saúde e na nossa vida espiritual. Sabe por quê? Deus tem misericórdia. Deus é bom até para com os ingratos e maus, a Bíblia fala, não é? Deus é bom até para com os ingratos e maus. Mas por que a gente tem que clamar? Porque Ele quer ver a nossa fé. Porque Ele quer ver a nossa dependência. Ele quer ver se realmente a gente está dependendo dEle. Existe muito momento que a gente passa muito tempo sendo provido por Deus sem pedir. Mas existe um momento que você tem que clamar, você tem que se humilhar diante da presença dEle. Porque há bênçãos e vitórias que são maiores do que você espera e de que você imagina. E essas vitórias serão para que o nome dEle, unicamente o nome dEle, seja exaltado. Há pessoas que estão passando lutas aqui nessa noite, que o Senhor está dizendo para você, vai se transformar em testemunho para a edificação de muitas pessoas na sua caminhada. Quem crê no que o Espírito Santo está dizendo, que creia. Tem pessoas que estão lutando aqui, ó, mas o Senhor está dizendo para você, está passando, mas é para o louvor da glória do Senhor, e vai virar testemunho de vitória para a edificação de outras vidas. Está vendo tanto que a gente tem que mudar a visão? Mudar a nossa forma de pensar, passar pela transformação do nosso entendimento, amados. Se entregamos realmente o nosso caminho ao Senhor, Ele tudo fará para que tenhamos uma vida vitoriosa em todas as coisas. Amém, amados? Então, o último princípio aqui, para a gente finalizar, o último princípio para alcançarmos uma vida vitoriosa está no verso 7. Você pode ler, acompanhar na sua Bíblia, depois chega em casa, medita de novo, Deus vai falar muito mais com você nesse texto. Verso 7, a Bíblia diz, descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Então nós aprendemos aqui que não devemos nos atentar na prosperidade dos ímpios. Sabe por quê? Porque elas podem ter vindo de forma desonesta ou não, certo? Mas a Bíblia vai dizer que, lá em Salmo 1, que é passageira. E a bênção na vida do justo, a bênção de Deus sobre a sua vida, a provisão de Deus sobre a minha e sobre a sua vida é permanente. Então no verso 7 aqui está falando sobre não te indignes por causa do ímpio que prospera no teu caminho. Segue o teu rumo, segue o teu caminho. Deus tem um projeto na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida. O que Deus tem para você, você não se preocupe, você não vai perder. Aquilo que é para chegar nas suas mãos não vai para a mão de ninguém. Não vai para as mãos de ninguém. Você pode estar questionando aqui nessa noite, não, mas eu fui trapaceado, me passaram a perna, foram injustos comigo. Não foi não. Deus está permitindo, sabe para quê? Para você se dobrar diante dele, para ele dar resposta para você. E para você entender que não é na força do braço, mas é na força do poder de Deus, é na ação do Espírito Santo. Amém, meus queridos? Descansar aqui, como diz a própria palavra, descansa no Senhor, espera nele. Não é o eu cruzar os braços e ficar esperando o Senhor fazer por mim. Eu vou ficar esperando. Eu vou descansar aqui, eu não vou fazer mais nada, já cansei de tanto tentar. Houve alguns momentos que eu cansei de tanto tentar e o Senhor falou assim, continua, porque eu vou dar vitória lá na frente, está mais perto do que você imagina. Aí sabe o que aconteceu? O diabo veio com a tentação, falou assim, desiste, desanima, não vai acontecer não. E eu quase desanimei, mas o Espírito Santo não deixou, pastor Deus. O Espírito Santo não deixa você desanimar, meus irmãos. 3 meses depois, Deus deu vitória.
Se você está passando por luto, já não aguenta mais, entenda uma coisa, está chegando o dia. Está chegando o dia da tua vitória, meu irmão, minha irmã. Espera com paciência. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, Ele se inclinou para mim, que era pequenininho, que era um grãozinho de areia da praia, ou quem sabe, uma estrela no céu, onde está repleto de estrelas. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É muita vitória, irmãos, é muita bênção. Jesus é bom ou não é, irmão? Jesus é bom, não pode nem falar que não é, amém? Porque Ele é bom. Então, meus irmãos, um exemplo de espera é Abraão e Sara, que nós sabemos, eles esperaram 25 anos para ter o filho. 25 anos. Na sua velhice tiveram Isaac, cumpriu-se a promessa, eles exaltaram o nome de Deus. Por mais que, embora tenham falhado no meio da caminhada. E a gente acaba falhando, mas Deus tem misericórdia. E a Bíblia diz, para me finalizar agora, que já passou o meu tempo. Olha só, porque Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando, veja o trabalho que Ele faz por você e por mim. Jeremias 29:11, por 11 ao 13, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, assim diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhe causar dano. Deus tem vitória para você, meu amado, meu irmão. Deus tem uma vida vitoriosa para você. Você pode ser vitorioso em todas as coisas. Os planos de Deus é de nos fazermos prosperar em tudo, prosperar espiritualmente, ministerialmente, prosperar na nossa saúde, prosperar na nossa família, prosperar nas nossas finanças, e tudo que ocorrerá unicamente para a honra, para a glória e para o louvor do nome do nosso Senhor Jesus. Eclesiastes 3:1, a Bíblia fala que para tudo há um tempo, e para todo tempo há uma ocasião certa. A tua bênção, a tua vitória chegará na ocasião certa. É no momento que você mais precisa. Meu pai sempre fala para mim, trabalha agora, você não vai precisar de nada agora, trabalha hoje, luta, trabalha, usa a fé, trabalha, disciplina a sua vida, planeja a sua vida, que você vai precisar quando estiver a minha idade. Ele falando para mim. E realmente, de fato. Então a bênção, aquilo que você tanto espera, vai chegar no momento, vai encaixar justinho, igual luva, irmãos. E você vai falar assim, gente, agora eu estou entendendo o porquê que demorou. É por uma coisa, mais do que tudo, você é amado. Você é amada. Amém? Deus abençoe, agradeço pela oportunidade, pela atenção dos irmãos, e que a bênção de Deus, e que você possa ter uma vida vitoriosa em nome do Senhor Jesus, vitoriosa em tudo, em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Deus abençoe, obrigado. Palavra maravilhosa, mas vamos fazer uma oração, irmão, vamos ficar de pé, diante de uma palavra tão boa dessa, irmãos, que nos ensina a ser cada dia mais vitorioso na presença do Senhor. Coloca a sua fé em ação nessa noite, orando a Deus, crendo de que tudo foi falado aqui, foi direcionado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, irmão, é que nos ajuda. O irmão Pablo falou aqui nessa noite que sentiu em desistir. Irmão, nós por nós mesmos, nós não conseguimos. Se não tiver a ajuda do Espírito Santo na nossa vida, nós não rompemos, nós desistimos. Mas nessa noite nós vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajuda até o fim. Porque os dias são difíceis, trabalhosos. Mas se o Espírito Santo de Deus estiver com nós, nós vamos perseverar até o fim e vamos receber a coroa da vida, a coroa da vitória, para o que Deus tem preparado para nós. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós queremos agradecer ao Senhor nessa noite, Pai, por o Senhor ter enviado o teu servo aqui nessa noite para trazer essa mensagem, Pai, de edificação para nossas vidas, meu Pai, para nossas almas. Meu Deus, nós cremos, ó Pai, que nós vamos ter nesta semana uma semana de vitória,
uma semana, Pai, de bênção, uma semana, Pai, de regozijo na Tua presença, de descanso na Sua presença, de confiança na Tua presença. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, que eu creio que nessa noite o Senhor está falando nos corações de vidas que entrou aqui nessa noite arrasado. Que o Senhor, Pai, venha mesmo, Pai, consertar aquilo que está errado, aquilo que não está de conformidade à Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, esta pessoa aqui nessa noite, Pai, que está com problema, que pensa que, Pai, que é impossível, que não tem como solução, mas o Senhor é a nossa solução, meu Pai. O Senhor, Pai, é aquele que soluciona todos os problemas. Ainda que esteja morto, crê no Senhor e viverá. Meu Deus, em nome de Jesus, fortaleça a vida de cada irmão nessa noite, de cada coração, de cada vida, Pai. Encha com o Teu poder nessa noite, Pai. Encha com o Teu Espírito, meu Pai, para que esta vida sente o Teu renovo, sente a Tua renovação na vida de cada um nessa noite, meu Deus. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Bom, nessa noite agora nós vamos tirar a oferta. Não pode passar. Nós vamos tirar a oferta nessa noite. Eu convido aqui o presbítero Francisco de Assis para estar louvando o Senhor, quando nós vamos tirar aquela boa oferta para a obra do Senhor. Amém?